Olá, povo companheiro, que seu futuro seja guiado pela mão potente do nosso Deus. Vamos orar? Estaremos orando o Salmo 49, do 1 ao 20. Papai querido, estamos em Tua presença no nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê entendimento e revelação nesta oração. No verso 1 ao 4, o salmista diz: Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto rico como pobres. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Ó Senhor, o salmista convoca todos os povos, ou seja, cada habitante do mundo, pessoas humildes, ou seja, anônimas, ou sem instrução. Também chama os influentes, ou seja, os famosos, aqueles que são cultos, ricos, pobres, pois o assunto é de profunda complexidade. É um assunto que a maioria das pessoas não gostam de falar e nem se preocupam em buscar conhecimento, preferem ignorar. Mas quem busca sabedoria e entendimento não serão pegos de surpresa nesse dia, mas entenderão. Assim como Davi decifra enigmas, ou seja, segredos ao tocar a sua harpa, o Senhor dá revelação a Davi. O Senhor mostra as verdades a Davi através da sua busca, da sua adoração. Assim somos aqueles que buscam entendimento da Tua palavra. Eu te dou graça, Senhor, pois a Tua palavra tem explicação, ensinamento para todos os assuntos, inclusive esse assunto que é a morte. É um assunto tão difícil de falar, que exige muita atenção. Por isso o salmista diz: inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. No verso 5 e o 6, o salmista diz: por que temerei eu nos dias maus? Quando cercar a iniquidade dos que me armam laços, ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda, ou seja, nos seus bens, e se gloriam na multidão das suas riquezas. Pai, a Tua palavra é clara em nos dizer que o dia mau chega para todos. Efésios 5, no 15 e o 16, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se nós formos sábios, não teremos medo, não podemos confiar nos bens materiais, é isso que o salmista está nos ensinando. Em Lucas 12, 19 a 21, a Tua palavra diz: e direi à minha alma: alma, tu tens muitos bens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, ou seja, viva a sua maneira. No verso 20, mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ó Espírito Santo, nos ajude a viver com sabedoria, lembrando que o que vale a pena de verdade é a eternidade com o Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender que essa vida aqui é tão passageira e não vale a pena, Senhor, nós gastarmos o nosso tempo, a nossa energia só com coisas desse mundo. No verso 7, o salmista diz: nenhum deles de modo algum pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Senhor, esse assunto é que muitos não gostam de falar nele, mas é inevitável, acontecerá a todos. Mas se formos sábios, como o salmista nos convoca, se nos preocuparmos para esse dia, não teremos medo. Mesmo com toda a ciência e tecnologia, quando chega o dia da morte, até para um cristão, é inevitável. Pois esse dia vai chegar. É o último inimigo de Deus a ser derrotado para sempre. A Tua palavra diz em 1 Coríntios 15, do 25 ao 26, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser vencido é a morte.
Jesus venceu a morte, mas nós ainda passamos por essa etapa até chegar aquele grande dia. E nós, os sábios em Cristo, não temos medo, pois essa morte, essa separação não é o fim. Em João 5:29, Daniel 12:2, e também em tantos outros textos na tua palavra, diz que todos os salvos em Cristo ressuscitarão para viver a vida eterna em Cristo. Mas aos que desprezam a tua palavra, esses ressuscitarão, mas para a condenação eterna. Esse assunto é tão sério, pois envolve a eternidade, e só podemos escolher o nosso destino futuro nesta vida, enquanto temos consciência. Por isso o salmista convoca a todos a conhecer esse assunto. No verso 11 ao 14, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão as suas terras aos seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, pois não ter mais onde more. Ó Senhor, os tolos se preocupam em pôr o seus nomes em seus bens materiais. A maior loucura que alguém pode cometer é ignorar a eternidade, pois todos passarão pela morte, assim como os animais. Muitas pessoas se preocupam com a sua formosura, com a sua aparência, vivem em cuidar da aparência como se nunca fosse morrer. Não que isso esteja errado, mas nós precisamos nos preocupar de verdade com a vida eterna, e não com aparências físicas ou com bens materiais. No verso 15, o salmista diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Este verso foi profético e ele cumpriu em Jesus, porque Jesus ressuscitou. O seu corpo não viu a corrupção. E assim como Jesus ressuscitou num corpo glorioso, ou seja, ele não se decompôs, assim como nós, os que obedecemos também a Cristo, seremos semelhantes a ele, nós ressuscitaremos. E o nosso corpo será maravilhoso como o dele. Em Filipenses 3:21, diz que o nosso corpo será glorioso como o de Jesus. Oh, Paizinho Santo, como é maravilhoso conhecer essas verdades que nos libertam do medo da morte. No verso 16 e 17, não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ó Senhor, esses versos nos ensinam que é em vão gastarmos toda a nossa vida e energia para as coisas desse mundo. As pessoas se preocupam quando vê os outros, quando vê os ímpios indo bem, mas esquece que o destino final não é aqui. Ó Senhor, lá em 1 Coríntios 15:19, diz que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Ó Pai, eu não quero ser miserável e também não quero ficar neste mundo. Eu quero ressuscitar para estar contigo na vida eterna. Eu não quero, Senhor, ressuscitar para condenação. Senhor, e nesse tempo presente, eu vivo, Senhor, para te buscar. Eu não vivo para minha aparência física, eu não vivo para conquistar bens materiais. Senhor, eu vivo para te honrar, eu vivo para te louvar, Senhor, porque é a tua presença que me interessa. É viver na tua presença, Senhor, que é o bem mais precioso que existe. E é justamente por amar viver na tua presença que eu quero ressuscitar para viver contigo eternamente. Que essas pessoas que oram comigo venham entender que o nosso destino futuro está em suas mãos, mas a escolha somos nós que fazemos enquanto estamos aqui conscientes. No verso 19, o verso 20 diz: irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Ou seja, as pessoas que se preocupam com a fama, que ainda que esteja em posição elevada, ou seja, posição de honra, pessoas que são cultas, que têm os seus diplomas, que se acham muito sábias, mas não buscam o conhecimento da tua palavra.
Eles não têm entendimento, porque esse entendimento só se consegue pelo teu Espírito Santo. Esse entendimento não consegue com diploma. Esse entendimento não consegue com fama. Oh, Pai, obrigado pela revelação da tua palavra, por nos ensinar através do teu servo salmista Davi. Oh, Pai querido, que nós venhamos, ó Deus, estar na tua presença para não sermos condenados como essas pessoas que não buscam conhecer a verdade e estão indo para a geração de seus pais, ou seja, eles nunca verão a luz é Jesus. Eles nunca verão a glória do Senhor, porque a glória do Senhor é o resplendor do firmamento, a glória do Senhor é a luz que ilumina toda a terra, a glória do Senhor, Pai. Ó Senhor, que nós não venhamos ser semelhante a esses que perecem, mas que nós venhamos, ó Deus, ser sábios e buscar entendimento para estarmos contigo na eternidade. Esta é a oração que eu faço e te peço, Espírito Santo, se porventura eu não fui clara na minha oração, que o Senhor esteja abrindo o entendimento dessa pessoa para compreender as verdades que a tua palavra diz. Ela não volta vazia. Eu posso falhar, mas a tua palavra não falha. A tua palavra é fiel e verdadeira. Por isso eu te peço, alcança esta pessoa. Se porventura ela tem medo, se porventura ela não conhece ainda a eternidade e o que significa essa morte temporária, passageira, que ela procure, Deus, conhecer, que ela procure buscar na tua palavra conhecimento, para que ela venha ter paz ainda em vida, em nome de Jesus. Te devolvo toda a honra, toda a glória, Senhor. Que o teu nome seja glorificado através deste canal e através dessa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém, meu querido, minha querida? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter você comigo. Que Deus esteja realmente abençoando a sua vida com paz e com entendimento. Um grande abraço.